Bom, eu vou começar aqui, então, a minha palestra. Eu não vou tratar dessas questões de educação moral, nem de educação sexual, eu sou professor de geografia, eu vou me ater especificamente a essa área, que é a área que eu conheço melhor. Eu deixo apenas claro que eu nunca vou ser a favor de uma lei se ela determinar que esse ou aquele conteúdo é vedado, tá? No entanto, não é para isso que se encaminha aqui o projeto Escola Sem Partido, mas, enfim, eu não vou entrar nessa discussão, tá? Eu quero dizer o seguinte, o problema da doutrinação teórica e ideológica no ensino brasileiro é um problema que existe, é sério, ele já vem de várias décadas e algo tem que ser feito para corrigir esse problema, certo? Vale dizer o seguinte, o ensino brasileiro, ele sempre foi doutrinador, certo? Desde lá dos anos 30, quando ele começa a ser nacionalizado, com Getúlio Vargas, que era um ditador, e durante a ditadura do Estado Novo se consolida, de fato, um sistema nacional de ensino, ele já era doutrinador. Só que naquele tempo se fazia uma doutrinação nacionalista, patriótica, que era também bastante útil ao próprio Getúlio Vargas, que era um ditador no poder. Mas o que aconteceu ali foi que, dos anos 70, né, ali no final da ditadura militar, começa a haver um movimento, né, de crescimento, digamos assim, de uma visão esquerdista profundamente influenciada pelo marxismo entre os professores de história, de geografia, principalmente, né, enfim. Esse movimento vai crescendo e quando chega ali no finzinho da ditadura, já em 1982, quando se dão já as primeiras, né, eleições diretas para governador de estado, depois, né, do golpe de 64, a oposição começa a chegar ao poder e essas visões de ensino profundamente influenciadas pelo marxismo começam a se tornar diretrizes oficiais do ensino, certo? Então, há um geógrafo, inclusive, que ele narra essa história, que ele conta que no estado de São Paulo, a chamada geografia crítica radical, que era essencialmente uma geografia marxista, ela foi oficializada como diretriz do sistema de ensino no estado de São Paulo, pelo então governador Franco Montoro, que era do PMDB, e mais tarde só que veio o PSDB. Esse processo foi num crescendo, o marxismo ele foi entrando no ensino de história, de geografia de vários estados, até chegar nos PCNs, né? Então, até os próprios PCNs mesmo são profundamente eivadas dessa visão fortemente marxista, certo? E qual é o problema de você ter o próprio ensino, né? As próprias diretrizes de ensino muito calcadas nessas visões marxistas que depois se combinaram com abordagens, entre aspas, pós-modernistas, mas sempre com um claro viés político e ideológico de esquerda. O grande problema é que esse tipo de pensamento pega palavras, pega certos conceitos que na cabeça das pessoas querem dizer uma coisa, mas eles emprestam novos conteúdos a esses conceitos e dali a pouco você escuta uma coisa, mas na verdade eles estão dizendo outra, certo? Então a escola, esse movimento que veio da geografia crítica, da história crítica, do pensamento crítico, pedagógico, etc., ele fala muito de tolerância, ele fala muito de liberdade, ele fala muito de pluralismo, de democracia. Mas, na verdade, os conteúdos ensinados aos alunos vão no sentido oposto. Eles não respeitam o pluralismo, eles não respeitam a diversidade de ideias. E digo até mais, eles nem sequer do ponto de vista da tolerância, eles contribuem. Eles tendem a formar pessoas intolerantes, na verdade. Não intolerantes com relação a uma raça, ou intolerantes com relação a uma orientação sexual, que seja, mas intolerância em relação a quem pensa por padrões que não são da esquerda marxista radical, e intolerância até a classes sociais que são identificadas com um pensamento que seria oposto ao deles. Eu vou dar só um pequeno exemplo. Eu já publiquei esse livro aqui em 2013, por uma crítica da geografia crítica. Hoje em dia esse livro tem de graça na internet, dá para baixar lá a versão PDF dele e tal. E aqui, 2 capítulos, eu dou vários exemplos de como os livros didáticos impõem uma visão unilateral da realidade e sempre com um efeito oposto ao que o livro diz que vai oferecer ao aluno, certo? Mas aqui eu trouxe aqui, só como exemplo esse livro aqui, né, Brasil, Sociedade e Espaço, José William Vizzentini, que é um livro de geografia, e eu trouxe de propósito uma edição antiga. Esse livro aqui é dos anos 90, é uma edição bem antiga, só para mostrar como o problema antigo é velho.
O Vizzentini, nos livros didáticos dele, ele afirma que a geografia crítica deve respeitar a autonomia de pensamento do aluno, ou seja, deve mostrar ao aluno visões diferentes da realidade social, para que o aluno autonomamente decida com qual visão ele concorda melhor. E isso é algo que eu sou plenamente a favor, eu acho que é isso mesmo que o professor de geografia deve fazer. Só que isso é o que ele promete, mas o que ele entrega não é isso. Porque quando a gente lê o livro dele, a gente vê que esse livro é unilateral. E eu vou citar aqui só uma passagem aqui desse livro que trata de questões de geografia urbana, né? Então, ele diz o seguinte: a cidade, hoje o local de moradia da imensa maioria dos brasileiros, reflete muito bem essa característica do capitalismo selvagem ou dependente. Os investimentos estatais voltam-se primordialmente para obras e serviços que beneficiarão as grandes empresas ou os bairros mais luxuosos, e as camadas populacionais de baixa renda são normalmente entregues à própria sorte. Além disso, as organizações populares são frágeis, devido não somente à competição pelos escassos bons empregos, mas também, e principalmente, à supremacia do autoritarismo político. O direito de greve é restrito, as decisões são tomadas de cima para baixo sem levar em conta os interesses populares, o que ocorre de modo rotineiro em quase todos os setores da vida nacional. Diante dessa fragilidade, aparece o domínio do mais forte, do mais poderoso. E o mais forte, no caso, é o grande capital, os interesses empresariais de lucros a curto prazo e com base na exploração dos trabalhadores. Mais adiante, aqui no mesmo capítulo, ele defende invasões de terrenos públicos. Mais na frente, ele vai falar: um movimento popular que vem se multiplicando ultimamente nas grandes cidades brasileiras é o dos sem-terra urbanos. São centenas de famílias que, da noite para o dia, invadem um dos muitos terrenos ociosos que existem nas cidades e aí procuram fixar moradia. Os problemas, evidentemente, são inúmeros. Repressão policial, conflitos com fiscais da prefeitura, com seguranças contratados pelos proprietários dos terrenos, etc. Mas, muitas vezes, a resistência desses invasores, entre aspas, né, consegue fazer com que, no final, eles sejam vitoriosos com um local garantido para construir suas casas, né? Aí, mais adiante ainda, ele fala: como se vê na ausência de canais institucionais que garantam um real diálogo da população com as autoridades, a própria população tem de criar, às vezes pela força, suas formas de ser ouvida. Como expressão de conflitos urbanos no Brasil, podem-se ainda citar as ruas e loteamentos clandestinos, os saques a armazéns e supermercados, a ocupação de edifícios abandonados, etc. São formas de conflitos oriundas da urbanização problemática do país, feita a partir do desenvolvimento de um capitalismo selvagem que multiplica as desigualdades e marginaliza constantemente uma grande parcela da população. Se eu sou um aluno do ensino médio, leio um negócio desse aqui, eu vou simplesmente achar que é isso aí, temos que invadir mesmo, certo? Isso aqui favorece a tolerância, isso aqui é respeito ao pluralismo, e vale dizer o seguinte: essa explicação que centra os problemas da urbanização brasileira no capitalismo selvagem, no capitalismo dependente, é própria de uma versão, de uma determinada corrente teórica dentro da academia, certo? Então, são teorias do subdesenvolvimento, teorias da dependência, que foram teorias que se desenvolveram muito lá nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, e que apresentam essa visão de que é por isso que você tem favelas nas cidades do terceiro mundo. Isso é apenas uma maneira de explicar o problema, certo? Se alguém perguntar para o Hernando de Soto, por exemplo, um economista peruano, por que existem favelas, por que existem moradias irregulares, informais nos países do terceiro mundo, ele dá uma explicação completamente diferente dessa, que não tem nada a ver com isso que está aqui. Pelo contrário, de Soto vai dizer: o problema não é o capitalismo, o problema é que as instituições que sustentam a economia capitalista nos países do terceiro mundo, elas não são bem estruturadas para favorecer os pobres, para reconhecer a propriedade dos pobres. Enfim, isso é apenas um pequeno exemplo. Então, assim, não há preocupação de mostrar para o aluno duas teorias e, olha, aluno, você, autonomamente, você decida com qual você concorda. Só tem uma, embora o próprio Vizzentini diga que ele vai apresentar mais de uma, certo? E essa visão aqui, ela não favorece, no meu entender, ela não favorece a tolerância de jeito nenhum. Então, quem lê isso daqui chega à conclusão que as pessoas que moram em bairros luxuosos, né, são exploradores dos trabalhadores, são bandidos, né? Tem outras passagens de outros livros que eu cito nesse aqui, em que é dito explicitamente: o problema dos países do terceiro mundo é que existe uma elite rica que se beneficia da corrupção, que se beneficia
dependência do Brasil em relação aos Estados Unidos, e essa elite rica se dá bem, enquanto o resto da população passa fome, certo? Na outra vez que eu estive aqui, aqui no Congresso para falar desse mesmo assunto, eu citei vários conteúdos de livros didáticos de geografia que são falsos. Mas quando eu digo que eles são falsos, não é porque eu estou usando uma teoria diferente para interpretar a realidade. Não, eles são falsos porque eles agridem os fatos, certo? Então, livros como esse daqui, mas mesmo livros recentes desse mesmo autor, até hoje ficam dizendo por aí que no Brasil a maior parte da população passa fome. Isso é uma agressão aos fatos, porque os dados da pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, a POF, já demonstrou que no Brasil a fome já era um problema de pequena magnitude, a desnutrição, né, para usar um termo mais técnico, a desnutrição já era um problema de pequena magnitude em 1989. Em 2002, 2003, antes mesmo do Fome Zero, a desnutrição no Brasil já era um problema meramente residual. No entanto, você pega livros de geografia publicados em 2013, dizendo que no Brasil a maior parte da população passa fome. Então, assim, é uma agressão aos fatos, mas que reflete as teorias marxistas que servem de base para a elaboração desses livros didáticos, certo? É isso que os alunos estão aprendendo na escola. Eles estão aprendendo, eles estão vendo ali um Brasil que não existe. Eles estão aprendendo que existe um setor da sociedade que é culpado por tudo que acontece de ruim. E os livros didáticos não falam assim, é a burguesia. Eles falam, são as elites, é a minoria rica, como nesse caso aqui, os moradores de bairros luxuosos, e sempre aquela visão muito empobrecedora de que o Estado é um mero agente executivo das classes dominantes, que usam o poder do Estado para oprimir e para explorar e para se dar bem às custas dos outros. Isso daqui favorece a tolerância? Isso aqui favorece o pluralismo? De jeito nenhum. Isso aqui, eles estão o tempo inteiro cindindo a sociedade entre o grupo do mal e o grupo do bem. Então, o que você faz com as pessoas que moram nos bairros luxuosos se elas exploram os trabalhadores e usam o poder do Estado para oprimir os pobres? Vamos invadir, né? Que é mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. Que, inclusive, ele justifica as invasões dizendo isso. É isso aí. Eles são explorados, não têm onde morar, o Estado não os escuta, o Estado não governa para eles, só pensa no lucro do capital. Então, no final das contas, o livro está dizendo, é isso aí, temos que invadir mesmo. Então, eu não acho que... Agora, é claro, quando a gente vai conversar com professores, eu faço parte do... há uns bons anos já, eu participo do PDE, que é o Programa de Desenvolvimento Educacional lá do Governo do Estado do Paraná. Quando a gente conversa sobre eles, sobre essa questão da doutrinação, todos eles falam que eles não doutrinam, que, pelo contrário, não, a gente é contra isso. Mas é isso que eu vivo chamando a atenção. Como eu disse mais no começo aqui da palestra, né? O problema aqui no ensino brasileiro é que existe, digamos assim, um duplo pensar, sabe? Assim, eles falam uma coisa, mas eles fazem outra. E eles são o tempo inteiro contraditórios no que eles propõem e naquilo que eles realmente fazem. Então, eles sempre falam, não, o pensamento crítico é você ensinar para o aluno pensar com a própria cabeça. Tá? O problema é que eles usam a expressão pensamento crítico com um duplo sentido contraditório. Às vezes, pensamento crítico significa ensinar o aluno a pensar com a própria cabeça. Noutras vezes, pensamento crítico é você ensinar para o aluno teorias críticas do capitalismo. Bom, é o seguinte, se o professor entender que a missão dele é ensinar para o aluno as teorias críticas do capitalismo, ele não vai respeitar o princípio de dar essa autonomia de pensamento para o aluno. E por quê? Porque se chegar no final do ano, o aluno não estiver concordando com ele que o capitalismo é ruim, que o capitalismo é explorador, dominador, que o capitalismo faz esse tipo de coisa, o professor vai sentir que ele fracassou na missão dele. Porque, afinal de contas, ensinar para o aluno o pensamento crítico é fazer a crítica do capitalismo. É escrever esse tipo de coisa que está aqui nesse livro, certo? Bem, mas então, e você ensinar o aluno a pensar com a própria cabeça, como é que fica? Simplesmente não fica. Então, assim, fora da sala de aula, ou quando você pega livros como esse, quando você vai ler a introdução do livro, está dito isso. Vamos aqui respeitar a autonomia de pensamento do aluno, em nome de uma sociedade plural, democrática, tolerante, vamos mostrar visões diferentes e o aluno que decida. Isso é que está lá na introdução, mas quando você vai ler o capítulo sobre reforma agrária, o capítulo sobre questão urbana, o capítulo sobre geopolítica, é uma visão unilateral
pautada por teorias de esquerda as mais radicais possíveis, que legitimam até ações violentas, como invasão de terra, invasão de terreno público, invasão disso, invasão daquilo, certo? E onde é que ficou o pluralismo? Desapareceu, certo? Então, assim, o pacote que eles entregam não é o pacote que eles prometem. Então, é por isso que é sempre muito complicado quando a gente participa de debates sobre educação, porque as pessoas que seguem, por exemplo, o método o mal chamado método Paulo Freire, é que eles sempre ficam com um discurso genérico, né? Respeitar o espírito crítico, formar o cidadão crítico, respeitar a tolerância, a liberdade, fazer do aluno sujeito de si mesmo. Só que isso são proposições de princípios gerais e que eles sempre usam em todo tipo de discussão escrita ou verbal e tal. Mas quando você pega, então vamos ver concretamente o que eles estão ensinando para as crianças. Eles estão ensinando isso aqui, certo? Estão ensinando que é isso aí, tem que invadir terreno mesmo, porque não tem outra saída. O Estado não governa para o pobre, o Estado governa para o rico, e o rico enriquece roubando o pobre, explorando o trabalhador. É isso? Essa que é a questão. Então, é por isso que eu acho o seguinte, algo tem que ser feito. E aí eu digo até mais. Eu sei que os sindicatos professores são radicalmente contra o projeto Escola Sem Partido. É incoerência deles serem contra, certo? Por que é incoerência deles serem contra? Porque esses deveres do professor que estão ali, certo? Eles estão apenas informando ao aluno que o próprio professor prometeu aquilo. Porque quando a gente lê esses textos sobre educação e geografia, por exemplo, ou quando a gente lê coisas que certos seguidores do Paulo Freire escrevem, o que eles prometem para o aluno é isso. Eles prometem pluralismo, eles prometem tolerância, eles prometem que vão fazer com que o aluno pense com a própria cabeça. Então, mas no final das contas, aqueles direitos do professor que a Escola Sem Partido defende, são isso, certo? Então, assim, agora o problema é que os professores eles são contraditórios. Eles dizem que vão dar isso, na prática eles oferecem o contrário, e aí quando então alguém resolve, então vamos estabelecer aqui, né, formalmente quais são os direitos do professor. Aí eles reagem com 4 pedras na mão. Por quê? Porque eles sabem que, na prática, o que eles fazem não é aquilo que eles prometem, certo? Então, na sala de aula, a história é outra. E como é que a gente sabe o que eles dizem na sala de aula? Aí é complicado, né? Porque a sala de aula é um espaço fechado. Então, para saber o que eles ensinam na sala de aula, a gente tem que ler o livro didático, certo? E quando a gente lê o livro didático, está muito claro o que eles estão ensinando. Não tem nada de pluralismo, não tem nada de tolerância, não tem nada de respeito à autonomia de pensamento do aluno, certo? Então, é por isso que eu digo, inclusive, há uns anos atrás, até o Miguel Najib, né, ele até me pediu para escrever um parecer sobre a representação número 446/2008, né, a gente caminhou lá para tratar justamente dessa questão da doutrinação ideológica, e lá eu contei toda essa história. Eu mostrei como o ensino brasileiro nasceu doutrinador, só que uma doutrinação nacionalista, né, patriótica, né, fazia sentido, e depois, quando chega no final da ditadura, que a esquerda começa a chegar ao poder, ela incute uma visão que promete ser contrária à doutrinação. Então, eles fazem toda uma crítica à doutrinação patriótica, nacionalista, etc., e propõem justamente isso, vamos deixar o aluno pensar pela própria cabeça. Então, isso foi o que eles propuseram para se contrapor ao ensino do tempo da ditadura. No entanto, o que eles puseram no lugar não foi um ensino pluralista, não foi um ensino não doutrinador. Ao contrário, eles apenas trocaram uma doutrinação patriótica, nacionalista, por uma doutrinação de esquerda, certo? E, no começo, essa visão era muito centrada no marxismo. Depois, com a própria crise do marxismo, houve uma aproximação dos marxistas com autores que a gente pode chamar mais pós-modernos, e eles acabaram incorporando essas questões de gênero, incorporaram as questões de raça e assim por diante, né? Só que sempre que eles vão trabalhar essas questões, eles também sempre trabalham numa linha sempre de opor, sempre de estabelecer que existe uma elite que, além de ser corrupta e exploradora trabalhadora, é preconceituosa, etc., 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 né? E sempre opondo o bem contra o mal, e também o que também pode levar a visões distorcidas da própria história brasileira. Sempre, né, aquela história como sendo sempre uma luta do bem, né, do branco rico contra o negro pobre, né, e assim por diante,
O que também é um tipo de visão que, ok, a gente não quer cair de novo naquela visão muito Gilberto Freiriana, meio ingênua lá de trás, mas também o que se colocou no lugar é muito... Eu poderia citar também alguns exemplos, o próprio Vizzentini, né, como que ele passa sempre aquela visão racialista, radical, mas também não vou ficar entrando aqui em muitos detalhes, não vou ficar lendo muitas passagens de livros, né, e tal dele para demonstrar esse ponto. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, nessas discussões, é sempre importante ter cuidado com isso. Quando eles falarem, a gente faz uma educação voltada para a cidadania, é preciso entender que eles raciocinam sobre cidadania a partir desses parâmetros da esquerda, muito influenciada pelo marxismo. Cidadania, para eles, só se resolve plenamente numa sociedade socialista, uma sociedade sem classe, sem rico, sem pobre. Então, para eles defender a cidadania, é defender, por exemplo, isso aqui, que o cara vai invadir terreno, vai invadir propriedade alheia, porque, afinal de contas, o Estado supostamente não o escuta e ele não tem nada, e também o dono é um explorador, tem mais que invadir mesmo. Isso é, no fundo, para eles, isso que é cidadania. Vão ensinar tolerância. Então, ensinar tolerância é dizer assim, o pobre é do bem e o rico é um explorador e usa o Estado para tacar o pau em cima do pobre. Isso que é a tolerância, isso que é a diversidade, não sei o quê, parará, parará. Tá ok, mas aqui não tem diversidade de visões nenhuma, aqui só tem uma visão. A visão é unilateral. Cadê a diversidade? Tem muitas teorias para explicar por que tem favela. Aqui só tem uma, entendeu? E que é sempre aquela visão mais radical, mais crítica, aquela visão mais esquerda. Certo? Então, é nesse sentido que eu procuro falar aqui na Escola Sem Partido, para atentar para isso. Tá? Apesar desses educadores inspirados em Paulo Freire e tal, falarem muito em democracia, esse tipo de ensino depõe contra a democracia. E por que ele depõe contra a democracia? Primeiro, porque ele passa para o aluno uma visão distorcida da realidade. E distorcida porque agride os fatos. Não é nem por dizer, não, é que você está pondo uma leitura de direita. Não, é porque os fatos estão errados. Certo? Então, assim, o aluno vai pensar a realidade política do país dele. Na verdade, ele está pensando num país que não existe, então aí já começou a complicar. Né? Mas, enfim... Então, destacar isso, tá? Que a importância de que esse tipo de ensino prejudica a democracia, porque tenta desequilibrar o jogo político a favor de partidos de esquerda, que tem esse mesmo tipo de discurso radical, né? E também porque leva o aluno a refletir sobre um Brasil que não existe. Certo? Bom, mas é isso. Eu acho que esse era o recado aqui que eu queria passar. Obrigado. Essa presidência